Fala pessoal, mais um episódio do Ducast. Hoje nós estamos recebendo um casal muito especial que eu tenho certeza que vocês vão amar, vão compartilhar e vão gostar muito da conversa que a gente vai ter aqui. Mas antes, deixa eu falar com ele primeiro. Moisés, tudo bom, meu querido? Tudo ótimo. Olá pessoal, tudo bem? A gente hoje aqui, como o Rafa falou, a gente tá com um casal incrível, casal de amigos, casal que trabalha junto comigo também, Eita. né, nos bastidores, e vai ser uma conversa excepcional sobre influência e propósito, não é não, Rafa? É sim, vai ser bom demais, já quero falar com ele, já quero apresentar. Sejam muito bem-vindos ao Ducast, Samuel Wagner e Thaís Portela. Uau! Boa, rapaz. Primeiro você, meu amor, vai lá. Eita, que Primeiro, mulher dizer sábia. que é um prazer estar aqui com vocês. Moisés e Rafael, de fato, são dois amigos que eu tenho um carinho muito grande, né? Uma amizade já de longos anos. E é claro, a gente não poderia deixar de somar aqui nesse projeto, que eu tenho certeza tem como propósito principal influenciar pessoas e levar Total. pessoas também a influenciar. Verdade. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito edificante, porque nós trouxemos a mulher sábia que edifica a sua casa. Meu Deus. Ele já Eu estou começa aqui ganhando, hoje- né? Ele já começa vencendo. Estou aqui hoje como bendita fruta. Uau. É esse? Porque o homem, quando tá no meio das mulheres, é o bendito fruta. Eu tô como hoje, bendita fruta, Pois aqui tá aí. no meio do povo. E pra mim também é uma grande alegria, um prazer estar aqui entre amigos. Tenho certeza que essa conversa hoje vai ser muito leve, mas também muito proveitosa e que possa edificar outras pessoas que vão nos assistir. E eu já quero começar puxando uma sardinha muito grande, né? Eu já compartilhei outro episódio aqui, que eu já fiz programa de rádio, né? E essa influência da comunicação na minha vida, né? Essa influência da comunicação na minha vida eu devo, em grande parte, ao meu amigo Samuel Wagner, que um tempo atrás aqui em Fortaleza, ele tinha um programa de rádio bombado. Junto, o irmão dele também, o André Vitor, que é meu amigo Estou também. na videira. Estou na videira, o nome do programa. E certa vez o Samuel foi viajar, meu amigo, e eu ficava indo lá no programa, né? Eu não queria nada não tinha nenhuma intenção não, eu só Você queria estar lá. substituía ele? Já pensou? É mesmo? É o quê, né? Ah. Eu costumo dizer, sabe, que isso aqui é o que eu chamo de comprei na planta. Sabe aquela história que você compra o projeto na planta e depois que o apartamento entrega vale a pena? Porque você compra mais barato na Já planta, pensou? né? Pronto, eu tava vendo o Rafael aqui todo... aqui, Bem todo bonitinho, bem radialista, ajeitadinho. Agora podcast, eu olhei e falei, rapaz, eu vou te dizer, valeu a pena o Pensou? investimento? Então eu faço questão de validar esse momento, porque grande parte de eu estar aqui hoje, de estar fazendo isso, de ter me visto como alguém que poderia me comunicar, isso é influência, né, Samuel? E graças a Deus a gente sabe, a gente vai conversar aqui, mas a gente sabe que você, há tantos anos, né, tem influenciado gerações, tem influenciado jovens, tem influenciado adolescentes, adultos, enfim. E eu sou essa pessoa que fui influenciado pela sua vida. Muito obrigado, muito Uau! obrigado, muito Uma obrigado. declaração de amor logo no início. Não. Tem que ser desse jeito. Reconhecimento. Que é isso? Na Gente, verdade, né, a gente tem que estar pronto para as oportunidades, né? Isso já fica a dica Verdade. aqui nesse nosso começo de conversa. Já né? começa aí se alimentando. A gente precisa entender que a oportunidade, ela chega para todos. Nem que seja aquela história daqueles 15 minutos de fama que todo mundo costuma falar. Verdade. Alguma oportunidade vai chegar na sua vida. O que Deus espera é que você esteja pronto para saber aproveitá-lo. Porque aqui no Ceará a gente tem um ditado que diz que oportunidade é um cavalo sem rabo. É. Que ele passa correndo e não dá para você pegar pelo rabo, porque ele é muito rápido. Então eu costumo sempre dizer que a gente tem que estar pronto para as oportunidades que Deus der. E de fato, o que o Rafael está falando hoje, de hoje ele está na posição de liderança que ele está, né? Hoje aqui apresentando ao lado do Moisés esse projeto incrível de comunicação que tem tudo a ver, Verdade. né? É porque ele passou anos sendo preparado por Deus e não está desperdiçando as oportunidades que chegam à mão dele, e que assim seja na vida de todo mundo. Que se hoje você está no anonimato, se hoje ninguém sabe quem você é, Vai pegando se aí. hoje ninguém tá te dando oportunidade para falar, vai aprendendo, vai crescendo em conhecimento, porque uma hora Deus vai colocar o microfone na tua boca e ele espera que você tenha o que compartilhar. Uau, Isso. uau. Gente, ó, o Ducast é uma proposta, você sabe, a gente fala sobre empreendedorismo, propósito, liderança, relevância e sobre o reino também. E Samuel Wagner e Thaís, Samuel Wagner que é pastor, Samuel Wagner que é influenciador, Isso. Samuel Wagner que é promotor de eventos, Samuel Wagner que é empreendedor. Meu Deus, e a Thaís Portela. E agora é marido também. E agora marido também, que fique é uma claro, Primeiro que lugar, fique filho de Deus, registrado. segundo o marido da Thaís. Sim. Agora. Uau! E a Thaís Portela, que é empreendedora, cantora,
pregadora. Meu Deus do céu, é muita maravilha. E esposa também. falar. Esposa É o quê? também, gente. Esposa também. Mas, É um gente, eu já casal quero. bombástico. É um casal diferenciado, né? Fortaleza tá abalada Com certeza. com essa união. E o Brasil também. Gente, mas deixa eu já começar perguntando algo pra vocês, né? A gente falando aqui de... A gente estava conversando anteriormente sobre influência, né? Sobre influência que certas pessoas têm na mídia, a grande influência que tem, que arrasta multidões, que define padrões. Fala uma coisa pra gente aqui hoje. Qual é a maior dificuldade ou qual é o maior benefício de ser um influenciador? Porque vocês são influenciadores e vocês têm propriedade pra falar sobre isso. Então, já vamos jogar logo essa daí E pra deixa eu só poder falar, vocês só matarem. pontuar, né? Eu sou o dos números e eu tava vendo, Samuel e Thaís comunicam para mais de 500 mil de pessoas. Uhum. Vocês têm noção disso? Temos. Tem. Pronto. Inclusive, vai ser aí na resposta entre as dificuldades e os benefícios de ser um De influenciador. ser um influenciador. Já vamos começar assim. Eu queria deixar pra Thaís começar a falar, já que a gente teve esse nosso bate-papo aqui, né? Essa lavagem de roupa. Né? Então eu vou deixar a Thaís já começar a falar sobre isso. Antes de falar sobre isso, eu posso ter a liberdade de fazer uma rápida introdução, que enquanto o Samuel estava falando, eu estava me lembrando sobre os níveis de influência que a gente exerce. Porque a gente hoje em dia, nessa moda da influência, do influencer digital, nós acabamos por nos esquecer que a influência ela começa dentro da nossa própria casa. Dentro de Uau. casa, eu exerço influência. Se eu tenho um irmão, meu irmão pode ser influenciado pelas coisas que eu faço. Sabe? A minha mãe é aquela coisa, né? Você quer saber se uma pessoa é realmente uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, que a gente aqui participa também do ambiente de igreja, pergunta pra mãe dessa pessoa, pro irmão dessa pessoa, pro marido, pra esposa, porque é o que ela é dentro de casa. Depois a gente vai pro círculo familiar, entre primos e primas, você que nos assiste, por exemplo. É aquela velha história, você influencia sem saber que está influenciando. Você influencia pessoas que fingem que não olham pra você. No seu primo, você acaba influenciando seu primo, sua prima. Vai pro grupo das amigas, você acaba influenciando suas amigas. Você está no ambiente de trabalho, você tem poder de influência dentro do seu trabalho. E aí, como o Samuel falou, são níveis de influência e vai chegar o momento que essa influência vai chegar na sua mão de uma forma que ela vai atingir pessoas que você vai ter essa noção ou não também, né? Verdade. Moisés, porque assim, hoje em dia nós temos números nas redes sociais, mas são números que a gente sabe, mas tem também aqueles que a gente nem sabe, Verdade. né? Isso. Que acabam influenciando. E na minha vida, eu posso falar assim, como hoje uma influenciadora que sou, que tô chegando agora nesse patamar de influência de Instagram, de YouTube. Eu sempre gostei, falei isso porque sempre estive atenta a isso, de ser uma pessoa que influenciava desde os meus pequenos núcleos. Enquanto antes de cresci, fui nascida e criada dentro de uma igreja. Com 20 anos, meu pastor me convidou para ser líder de jovens. Então, eu exercia uma posição de influência dentro da minha igreja, liderando jovens. E aí já começa a falar sobre os benefícios e as dificuldades de você exercer uma influência. E eu vou falar, então, já nesse pequeno núcleo, que é um núcleo que abrange todo mundo, todo mundo. Você, como um pai de família, qual que é a dificuldade e o benefício de você exercer influência? Você tem uma filha, você precisa ter sempre ali a dificuldade de você Total. andar sempre na linha pra você influenciar sua filha, para que ela Verdade. olhe pra você e veja você um bom pai, Essa é um pai Moisés. responsável. Verdade. Moisés aqui também é pai, já agora Ah, o também. Rafael também tem um menino. O Rafael A também. Esté, Pai de a menino. Esté. A Esté e A a- Esté é a Pai de Olivia. duas e a meninas. Olivia. Exatamente. Então, ali, já na igreja, eu já tinha essa dificuldade e os benefícios de exercer a influência entre os jovens. Qual que é o benefício de exercer a influência? Que nós temos o privilégio de ter ali pessoas que nós temos, eu acho assim, que o maior privilégio é você ter a oportunidade de manifestar aquilo que Deus fez na minha vida. Isso pra mim é o melhor, é um privilégio. Porque eu acho que a gente vai falar um pouco talvez sobre propósito aqui. O propósito Sim. principal é conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido, né? Então, exercer influência é ter o privilégio de você poder alcançar pessoas levando o conhecimento de Cristo. Quais são as dificuldades? Às vezes, a cobrança, a responsabilidade, esse peso de, às vezes, as pessoas olharem para nós e esquecerem que a gente também é humano, ser humano, que também, às vezes, falha e, às vezes, a gente acaba por decepcionar algumas pessoas.
E já caminhando pro final aqui da minha fala, porque eu sou muito faladeira, e eu sou uma mulher faladeira, e aqui só tem um falador também, faladeiro. Não é falador, que falador aqui no Ceará é um dizer. Diz aí, o que significa o falador? O falador é que fala do que não deve, né? Então, Fala demais. E o faladeiro é o que fala O demais. certo falar hoje em dia aqui no Ceará é falante. Falante. É falante. Falante, que fala muito. Falador Então por isso que eu falo que é o faladeiro, que fala demais. Então, quando eu conheci Samuel Wagner Cavalcante de Almeida, que nós começamos um relacionamento, ele já tinha seus 400 mil seguidores. Eita. Na época, vamos falar agora desse patamar do Instagram, das redes sociais. Eu já tinha, na época eu tinha 7 mil seguidores por aí. Quando nós fizemos 4 meses de namoro, nós resolvemos trazer a público, né? O nosso Assumir relacionamento. para o mundo. Publicamente. Meu Deus. O nosso relacionamento. E quando no dia que a gente estava fazendo 4 meses de relacionamento, o Samuel foi lá e postou uma foto nossa, marcou o meu @, e nesse dia eu ganhei muitos seguidores. E a maior sensação que eu tive assim foi que eu me senti que tinha entrado 10 mil pessoas dentro do meu quarto e entraram ali e eu me senti assim, meu Deus, exposta, sabe? E nesse momento veio uma responsabilidade muito grande sobre mim, de eu pensar, meu Deus, agora eu preciso ter muita responsabilidade com o que eu falo, mas a verdade é que a influência, a gente precisa ser coerente, mostrar o que a gente já vive, né? Muito bom. O que a gente já vive. Enfim, aí a conversa fica mais comprida, eu vou passar aqui pro Samuel continuar falando aqui sobre as dificuldades e os Se benefícios quiser, da já pode influência. passar para outra pergunta, porque ela respondeu muito bem. Ela falou muito bem, né? Vai, Mas o meu amor, propósito, né? complementa, meu amor. Acho que a Thaís falou sobre propósito, né? Então, acho que o maior propósito de ser um influenciador, de entender essa influência, seja ela mínima, né? Ali no ambiente de casa, familiar, de amigos, ou numa influência maior, numa influência a nível regional, a nível nacional. Sim. Eu acho que o maior propósito é você influenciar para o bem, né? Exatamente. Porque influenciar, de alguma forma, você vai sempre influenciar. Sim. E ser influenciado também da mesma forma. Você falou aí, nós somos pais de meninas, né? Ali, a minha tem 1 ano e Pensa em 10 desafio. meses. Hoje ela tem 1 ano e 10 meses e é engraçado, né? Tudo que a gente faz, a criança faz. Por quê? Porque a criança, a filha, olha para os pais como a maior referência. Isso. Só que um influenciador, dependendo da área que ele atua, daquilo que ele fala, daquilo que ele comunica, ele também se transforma nessa pessoa para a vida de tanta gente. Exatamente. Às vezes a pessoa, quando essa responsabilidade de influenciar é muito grande, porque às vezes a pessoa não faz filtro. Essa que é a grande preocupação. Às vezes a pessoa, quando ouve alguma coisa de alguém que é tão referência para a vida dela, ela não tem filtro. E aí a responsabilidade, na verdade, aumenta para quem influencia, né, Samuel? Quer falar um pouquinho sobre isso? É assim, né? Como a Thaís falou, o desafio de você ser um influenciador, né? De ser influência na vida das pessoas, é que você precisa de fato ter pelo menos um mínimo de consciência do que é que isso significa. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas procurando fama pela fama, dinheiro pelo dinheiro, plataforma pela plataforma, números por números, quando na grande verdade, né? Se a gente falar não só do ponto de vista espiritual, mas até do ponto de vista social, como responsabilidade que você tem diante da sociedade, você precisa ser um bom exemplo, né? Você precisa ser esse bom exemplo. A Thaís foi muito feliz quando ela falou que realmente a gente tem uma responsabilidade, né, que pesa muito nos nossos ombros, até porque, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a me tornar conhecido, eu tinha 17 anos de idade. Com 16, 17 anos de idade, eu já comecei a pregar muito na cidade de Fortaleza, né? Logo tive programa de rádio, e como eu também era gêmeo, isso também acabou que aumentou a influência, porque são vários níveis de rótulos, né? O Samuel dos Gêmeos, hoje também eu sou o Samuel da Videira, o Samuel eu carrego muitos rótulos, né? O Samuel da Thaís agora. Meu Deus. Então a gente vai agregando públicos para aquilo ali. E de fato a gente realmente precisa entender esse nível de responsabilidade. Existem privilégios de você ser um influenciador? Nas redes sociais, por exemplo, existem muitos privilégios, né? A gente não vai mentir que eu fiquei muito feliz, o primeiro sanduíche que eu comi de graça, o primeiro @ que eu recebi, que as pessoas começaram a querer mandar comida para eu comer lá em casa de graça. Eu falei, rapaz, tem que respeitar esse @. E ali, né, no início mesmo, né, eu achei muito interessante isso. Quando eu tinha 10, 15 mil seguidores, já tinha gente querendo mandar coisas para eu comer, né? E uma pessoa que gosta de comer como eu, né, se sentia altamente privilegiado. E aí o tempo foi aumentando e eu vi que a rede social foi crescendo. E hoje em dia existe um mercado de influência, né? Eu, por exemplo, como influenciador, eu tenho patrocinadores, eu tenho empresas que me patrocinam hoje e que me pagam valores bons para poder eu divulgá-los, né? Então, tudo isso faz parte da cota de privilégios.
Porém, existe também, como todo bônus, o ônus, né? A responsabilidade. É que empresa nenhuma estaria divulgando comigo se eu não tivesse um nome limpo. Exatamente. Se eu não tivesse uma referência, né? Os valores que você carrega. Os valores que eu carrego, as renúncias que ninguém sabe que eu fiz, que eu Verdade. faço todos os dias. Então, de fato, é muito desafiador. Porque eu acho que a maior pressão que o influenciador exerce é o quê? Eu sei que o que eu construí em 20 anos pode ser destruído em 2 minutos. Eu sei que tudo que eu passei uma vida para construir, aos olhos da multidão, eles podem me cancelar. É a famosa época do cancelamento. Hoje em dia uma pessoa fica famosa em 24 horas e uma pessoa se destrói em 24 horas. Verdade. Então é isso que eu acho, né? Eu acho o mundo muito covarde. Eu não encorajo ninguém a entrar nesse mundo da internet se não houver uma preparação psicológica, espiritual, emocional. A gente já viu pessoas que se suicidaram, que tiraram a sua vida por causa do julgamento das pessoas. E é por isso que hoje eu não julgo quem tem Instagram fechado, né? Eu não julgo quem tenta manter o mínimo de privacidade da sua vida. Eu respeito, né? Eu costumo até brincar dizendo que eu vou contar aqui um furo de reportagem aqui, Meu porque Deus. podcast é sobre Prepara. isso, né? Presta atenção. Pode, Mas Presta antes atenção. disso, Tem você que ter está nos algumas assistindo no coisas. YouTube, deixa o teu like. Se você não segue o canal, segue, compartilha, porque vem muita coisa boa por aí, meu amigo. A gente já tá aqui com Samuel Wagner e Thaís Portela, então imagina o que é que ainda vem por aí. Fala. Posso contar meu furo? Agora. Furo. Por exemplo, uma das coisas que ninguém sabe, que algumas pessoas suspeitam, né? Porque vez por outra, algum amigo meu marca e aparece uma galera lá seguindo, é que alguns anos atrás, quando o meu Instagram, o grande, eu chamo Instagram grande, né? Quando o meu Instagram maior, né, que eu tenho, ele passou de 100 mil pessoas, eu comecei a ver que qualquer bobagem que eu postava gerava uma repercussão muito grande. Às vezes uma foto com uma camisa que eu postava, tinha gente que olhava a marca pra poder saber quanto era a camisa, pra poder vir depois falar mal de mim. Isso é um exemplo Meu aleatório. Deus. E eu nunca esqueci que alguns anos atrás eu ganhei uma viagem para Nova York, para os Estados Unidos. Eu ganhei, foi presente de Deus. Eu lembro que eu tava deitado no sofá da minha casa e eu tava cansado, eu tava numa bateria de viagens, isso faz uns 5, 6 anos, acho que uns 6 anos, e eu tava numa bateria de viagens pregando 4, 5, 7 vezes por semana, e eu muito cansado, e eu deitei no sofá, e eu tava passando o filme do Macaulay Culkin, né, sei lá como é o nome dele, o filme lá do Esqueceram de Mim, e ele era gravado nas ruas de Nova York, né, é o clássico filme da Sessão da Tarde. E tava lá eu assistindo e eu só pensei, eu tenho muito esse negócio de eu pensar as coisas e de eu levar a sério meus pensamentos. Eu vou te dar umas coisinhas pra tu pensar sobre Pois mim, é, tá bom? pode mandar pra nós. Eu não sei se pros outros funciona, pra mim funciona muito. Tudo que eu penso muito acontece. E aí eu peguei, eu só pensei, lembro como se fosse hoje, que eu só pensei, eu falei assim, ei Deus, bem que tu podia me dar umas férias em Nova York, né, era Jesus? Uau. E eu falei brincando, eu já tinha visto, já tinha ido pra Orlando algumas vezes, né? Só que pra Nova York era algo muito caro, que na época eu não tava podendo ir, né? E aí, eu não vou contar o testemunho, porque senão vai ficar o podcast todo só esse, mas teve um casamento de uma amiga minha lá, que é como se fosse uma familiar, e aí o irmão dela me presenteou com essa viagem, que é como um irmão pra mim. Ele falou, Samuel, você vai ser padrinho, e aí eu vou ajudar você aí. Juntou também com a oportunidade da bênção, que eu era beneficiário de uma companhia aérea, que um outro amigo meu tinha me presenteado com isso na época. Resumindo, eu fui pra Nova York sem gastar 10 centavos. Uau. E detalhe, pra poder o testemunho ser mesmo assim rasgado, fui de executiva. Toma. Eu fui de primeira classe. Respeita. Fui e voltei pra Nova York de primeira classe. Só que detalhe, presente, dado, eu não gastei um centavo. E aí, vocês imaginam, uma pessoa que vem de um testemunho de que a família tirou tudo quando eu me converti e agora, por graça de Deus, eu tava indo pra Nova York de presente, como um presente de Deus. Todo Então, eu mundo tava aplaudiu, emocionado. todo mundo ficou muito feliz Eu queria contigo. tirar foto de tudo, guardanapo. Eu queria tirar foto, falar assim, gente, olha como guardanapo é chique. E não sei o que, só que como uma criança, sabe aquela coisa sem maldade? Não era me exaltando, não. E aí, quando eu postei aquilo ali, quando foi com uns 20 minutos que eu fui olhar o meu direct bombando, e infelizmente a grande maioria das opiniões era pastor ostentação. Eita. Ostenta mais, pastor. Pastor não sei o quê. Rapaz, eu comecei a ser tão detonado e eu falei assim, gente, eu não preciso me justificar. Dizer que eu ganhei esse daqui de presente porque eu perdi até a vontade. Na hora me deu uma tristeza tão profunda, porque eu sabia, né? Não era só sobre um momento que eu tava vivendo algo bom, né? Era assim,
muitos anos de provas que ninguém sabia, que ninguém perguntava se eu estava bem, se eu não estava. Porque quando você está no deserto, ninguém julga o teu deserto, todo mundo concorda, é isso mesmo. Passa e é difícil até aparecer quem te ajude. Mas quando você está num momento bom, quando você está vivendo um sucesso de alguma coisa, sempre a multidão invejosa, a multidão maldosa, que é uma grande parte também que compõe a internet, Sim. vão falar mal. Resumindo, como eu sou prolixo também, simplesmente eu decidi. Porque eu tenho muitos amigos aqui em Fortaleza, como vocês, por exemplo, que eu sabia que me conheciam, que não me tinham como pastor ostentação, como algumas pessoas maldosas até hoje podem falar, enfim, hoje em dia eu durmo tranquilo, eu não fico mais muito preocupado com esses rótulos de internet. Mas eu tinha amigos que queriam ver, né? Falar, Samuel, posta tudo da viagem. Sabe aquela história que qualquer amigo nosso, a gente pede pra ele postar. Compartilha, a gente quer ver a emoção de você estar vivendo isso daí. Total. E aí, resumindo, naquele dia, eu decidi fazer um Instagram privado pra mim. Um Instagram pequeno, que até hoje existe. Já deve ter os seus bons 6 anos. Que é um Instagram onde eu coloco só amigos íntimos de dentro do meu núcleo mesmo, que eu confio. Que eu sei que eu não vou ser mal interpretado por nada que eu vá postar, né? Então eu criei esse Instagram pequeno pra quê? Pra poder ficar mais à vontade com essas pessoas, de postar mais da minha privacidade lá dentro, né? Por exemplo, quando eu tenho uma conquista, quando eu comecei a namorar com a Thaís, por exemplo, antes de expor no Instagram grande, o Instagram pequeno começou a rolar foto lá, ó. Antes, com 1 mês de namoro, eu acho, eu já tava postando pros meus amigos. Então, gente, pode pedir verem. pra seguir arroba. Então, Pode pedir pra seguir o Instagram, é o arroba. Ver por outra vaza, mas isso é só um exemplo pra vocês entenderem o nível que a gente vive hoje em dia nesse mundo de internet. Então é por isso que eu não julgo você que tem o seu Instagram fechado. E fica aí a dica, se você, quem sabe, tem um chamado para o empreendedorismo, você tem um chamado para um trabalho, porque hoje em dia quem não tá na internet não é visto. Não é Quem visto, não tá em lugar não é nenhum. lembrado. Então você tem que ter verdade. o Instagram aberto, você tem que divulgar o seu serviço, o seu produto, a sua marca, a sua persona na internet. Porém, você por causa da maldade das pessoas que estão ali, você não pode expor tudo. Então fica a dica aí do SV. Faça um Instagram para os seus amigos, onde você pode ser mais livre, ficar mais à vontade. E o Instagram maior tenha limites, porque infelizmente a gente é muito mal interpretado, a gente é muito julgado e é um dos problemas, é uma das dificuldades de você se tornar uma pessoa de influência. Então, meu amigo, se você quer ser um influenciador ou influenciadora, a pergunta é, você tem estrutura para isso, emocional? Você tem estrutura para ouvir algumas coisas, para passar por algumas situações? Então fica ligado aí, porque... Coração tá preparado? Coração tá preparado? Tu tá preparado, Rafa? Uma coisa que aconteceu comigo, que eu gostaria de contar, posso? Total. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, depois que a gente assumiu o relacionamento, e eu comecei a ganhar seguidores, as pessoas interessadas em conhecer a minha história. Aí eu lembro que eu vim pra Fortaleza a primeira vez, depois que a gente começou a namorar, em junho de 2020. Eu vim passar o dia dos meu primeiro dia dos namorados, maravilhoso. Da vida coisa toda, linda, o primeiro da dia vida do namorado da vida, Da vida gente. toda, da vida. Tem que e respeitar. eu vim pra cá, foi lindo, foi maravilhoso. O Samuel me levou na igreja, pude conhecer algumas pessoas e eu ganhei alguns presentes, sabe? E aí algumas lojas me deram umas roupas, eu ganhei também outras coisas de beleza e tal, não sei o quê. Aí, quando foi da outra vez que eu voltei, uma amiga falou pra mim assim, Thaís, fulana de tal ficou chateada porque você não postou o arroba, não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus. mas não era um presente? Mas não era um presente? Aí, não. Aí eu fui falar isso com o Samuel. Aí o Samuel falou assim, amorzinho, não existe não, meu amor. Você achou que ela tava te dando só porque ela te achou legal? Foi. Aí eu falei, foi, inocente, foi. Tipo assim, poxa, fiquei feliz na época. Segundo as intenções. Pois é. Só que aí, por exemplo, isso é uma coisa que eu faço muita questão de falar, porque agora com a convivência, convivendo com o Samuel, como ele falou aqui, ele tem muitos patrocínios. E eu, como esposa, vejo o trabalho que ele tem para produzir conteúdo, para poder fazer esses patrocínios, essas divulgações, quando simplesmente as pessoas que estão do outro lado falam assim, ah, ele ganhou, é de graça. Ah, não é de graça. De graça? O arroba hoje se tornou uma moeda de troca. Verdade. E aí, então, assim, vale dinheiro, enquanto antigamente, uma comparação que eu gosto de fazer, é que antigamente a gente tinha os outdoors. Uma empresa, a minha empresa, o Shopping da Casa, @ Shopping da Casa. Tá Alô, bom? Pode Brasília, seguir. chegando Alô, em Fortaleza. @ Shopping da Casa. Nossa empresa em Brasília, quando a gente ia ter Dia das Mães, Natal, a gente fechava alguns outdoors em Brasília. Então, era R$ 2.500 uma mensalidade de um outdoor em determinado lugar. Se o lugar fosse um lugar que passasse muitas carros, muitas pessoas, então mais caro era aquele outdoor.
Então hoje no Instagram, que tem um bom engajamento, que tem visualizações, você paga, investe para que a sua empresa tenha visualizações. Então, às vezes, as pessoas têm essa ideia que, ganhou de graça, o café da manhã, uma roupa, um móvel, uma viagem. Vocês não imaginam quando faz uma viagem que ganha. O trabalho que tem para divulgar. Produzir o hotel, conteúdo, fazer tudo da melhor fica forma. Também aqui uma dica para você que é empreendedor, para você que é empresário e quem sabe você não investe em pessoas pequenas, né? Pessoas que estão começando no Instagram. Só que isso você precisa parar para refletir, porque essa pessoa que está começando, ela vai crescer. Exatamente. Ela vai ficar grande. Total. Daqui a pouco Verdade. ela vai ter 50 mil seguidores, 100 mil, 1 milhão. E pode ter certeza que se tem uma dívida que a gente nunca paga, é a dívida da gratidão. É quando a gente lembra de quem estava presente nos começos, quem estava do nosso lado no início. Quem acreditou Então, desde o cada um que tá início. aqui, Cara, não despreze isso. isso que o Samuel falou é verdade, né? Como vocês aqui conhecem Dona Banana, né? Dona Banana é um Arroba negócio... Dona Banana. Arroba Dona Banana doceria. A de melhor Dona Peixe, doceria já de percebeu, né? Fortaleza. Cada um aqui aproveitando. Vai, Mas divulga Dona seu Banana arroba. só presta com café. Divulga seu Não arroba. qualquer café, pleno copo. É minha escola, é a minha escola, a minha e da Rebeca. Né? Então a gente tem aprendido isso. Né? Pessoas e clientes que a gente trazem desde o início. Influenciadores que estão com a nossa jornada desde o início. E faz a diferença. Questão de gratidão, questão da até a gente mandava, eu me lembro que a gente mandava, mas só que a gente mandava como presente, a gente não esperava. Então, se a pessoa postasse, caramba, uau, ela postou, amor. Pronto. Né? Porque a gente queria tornar a marca conhecida, óbvio, mas era consequência. Então, o que é que a gente queria era trazer o princípio do presente que fala lá em Provérbios, Isso. né? Que o presente, ele abre portas, né? Então, pra gente, isso foi muito gratificante. Até hoje, a gente tem algumas pessoas que estão com a gente desde o início. Uau. Muito bom demais. Se você não tá seguindo aí no nosso canal, segue o nosso canal, deixa a tua curtida, deixa o teu like, para que a gente possa alcançar muita gente com tudo que está sendo gerado aqui no Ducast. Samuel e Thaís, já que a gente tá nesse assunto de influência, essa semana eu conversei com o Samuel, tava junto, ele e o André, e a gente falou alguma coisa sobre fama. E quando a gente falou sobre fama, e a gente já teve outras conversas sobre isso, o Samuel meio que fez assim, ó. Ele disse, negócio de fama. Não, que besteira de fama. A fama, ela sempre vai ser algo negativo? Não, esse podcast, gente, eu espero que ele seja de muita reflexão para todo mundo. Porque, primeiro, né, eu nem sou um grande influenciador. Tem pessoas que têm mais de 1 milhão de seguidores, 2 milhões, 10 milhões de seguidores. Mas hoje, com o nível de influência que Deus me deu para poder exercer, de fato é algo que muitas vezes me assusta, me impressiona, né? Eu me lembro que quando eu comecei o canal do YouTube, eu comecei o canal do YouTube por influência da Fabiola Mello, que é uma grande amiga minha e que também é uma das maiores youtubers cristãs do Brasil. E eu já tinha um programa de rádio, eu já tinha um conhecimento que eu sempre, graças a Deus, eu sempre fui muito conhecido, vamos dizer assim, em Fortaleza. Né? Aqui na minha cidade de Fortaleza, eu sempre tive um alcance muito grande. Aquela história de que toda cidade é uma província, todo mundo conhece todo mundo. Por mais que Fortaleza tenha mais de 4 milhões de pessoas, né? No meio evangélico cristão, eu e o André, a gente sempre foi muito conhecido, porque a gente sempre esteve presente em cultos, orações, e Deus nos usava e as pessoas conheciam. Então, enfim, onde é que eu tô querendo chegar? É que quando os números começaram a ficar expressivos e começaram a ficar quantitativos, né? Porque uma coisa é você estar no meio da rua e alguém falar, oi, tudo bom, Samuel? E eu, meu Deus, quem é aquela pessoa? Nunca vi na minha vida, né? Que acontece bastante. Mas outra coisa é quando você cria um perfil, seja no YouTube, seja no Instagram, e de repente tem 1.000 pessoas ali te seguindo, tem 10 mil pessoas te seguindo, tem 100 mil. Assim, a ficha caiu dentro do negócio de fama, que as pessoas elas sempre brincavam, o fulano é muito conhecido, não sei o quê. Mas a ficha caiu, e eu costumo sempre brincar isso, né? Isso é uma coisa minha, né? Que eu costumo sempre brincar, dizendo que a partir de 100 mil seguidores, a pessoa ela pode se considerar famosa. Eu costumo brincar isso, porque 100 mil pessoas são 100 mil pessoas, né? É claro que eu tô falando que é um padrãozinho que eu coloquei brincando, que era um limite que eu tinha pra mim. Que eu falava, as pessoas sempre falavam, quando eu tinha 30 mil seguidores,
seguidores, 40 mil, Samuel tá muito conhecido. Eu falei, quando eu tiver 100 mil, aí vocês podem me respeitar. Por enquanto, eu ainda tô aqui na minha. Então, assim, eu sempre brinquei que quando eu marcasse 100 mil seguidores, ali pra frente, era realmente, assim, algo que era um marco, né? Então, quando eu completei 100 mil seguidores, que eu me lembro que a gente faz aquela postagem 100k, obrigado, como você me conheceu, coloque nos comentários. Pra gerar mais engajamento ainda. Cara, aquela brincadeira toda eu comecei a ver, poxa, uau. E aí, resumindo, né, aí para poder de fato responder a sua pergunta, Rafael, a fama, ela só é negativa quando ela tem um fim em você mesmo. Porque se a tua fama tiver um fim em você mesmo, ela é negativa. Porque primeiro, se você tem como o produto final da sua fama, se você não tiver cuidado, você vai se autodestruir. Porque a pessoa que ela tem um propósito da sua fama ser só sobre você, ela se vende pela fama. Ela se corrompe pela fama. Ela cria polêmicas, ela cria fofocas, ela é capaz de tudo. Ela mata e ela morre em nome de números, em nome de fama. Agora, pro nosso caso, por exemplo, eu e a Thaís, e qualquer influenciador cristão, ou que pelo menos não seja alguém que trabalha com conteúdo cristão, mas que se intitula cristão diante da sociedade, essa pessoa ela tem que ter o mínimo temor de que ela tem um Deus a quem ela representa. Uau. Que realmente ela tem um produto final da sua fama. Né? No nosso caso aqui, por exemplo, a Thaís, eu até fico mais calado, porque a Thaís, a gente ficou muito conhecido na história do nosso relacionamento. Né? A espera em Deus da Thaís. O bom encontro, né? O casamento, o bom encontro. Mas eu, por exemplo, desde o começo, não foi só o relacionamento que me deixou conhecido, esse negócio da gente divulgar sobre relacionamentos. Não, foi pregando, 100% pregando. E aquilo trazia um peso de responsabilidade. Poxa, as pessoas não me seguem para aprender sobre investimento. As pessoas não me seguem para aprender sobre moda. Uau. As pessoas me seguem para aprender sobre Deus, sobre Jesus. Aí também veio o meu testemunho da espera. É por isso também que eu e a Thaís juntos, a gente teve esse boom nas redes sociais, por conta, ela também era uma mulher que estava esperando em Deus e eu um homem que estava esperando em Deus para poder casar certo. Então quando a gente se encontrou, né, aí a fama se tornou ainda mais exponencial, né, o nível de engajamento das nossas publicações. Então, respondendo, né? Eu sei que eu dou uma volta muito grande para responder, mas é uma volta boa, é uma volta que agrega, é uma volta boa de caminhar então, por lá. Respondendo, eu acredito que você precisa ter muito cuidado para que você não seja o produto final dessa fama, porque se você for o produto final dessa fama, a fama será negativa, a fama de fato não vai agregar em nada. Por exemplo, eu tô conhecendo um cara, né? Agora, recentemente eu tive a oportunidade de conhecer, ele é um cara sensacional, um exemplo que um dia, com certeza, ele vai estar sendo entrevistado por vocês, aqui no DuCast. Eu não tenho dúvida que ele vai chegar aqui logo, que é o Thiago Nigro, que ele é um cara que ele é muito famoso, ele ficou famoso com investimento, ele ficou famoso, né, como primo rico, que ensina sobre isso, e eu, como infelizmente, tenho que confessar que eu não sou essa pessoa tão focada em investimento, eu nunca tive, assim, esse chama, a Thaís que vai botar isso na minha cabeça, né, de pensar mais em negócio de investimento. Tô tentando, eu não seguia o Thiago Nigro. Eu não sabia quem ele era. Eu sabia porque eu sou muito envolvido na internet, então eu já tinha visto algum flash, alguma foto dele. E aí, resumindo, ele há uns 5, 6 meses atrás se converteu. Se tornou cristão de verdade. Batizou ele, em na verdade, Israel. duvidava de Deus, ele não cria em Deus. Ateu, confesso, e agora ele tá vivendo uma experiência com Deus que tá sendo assim sobrenatural. E eu tive a oportunidade de conhecer ele, a gente esteve junto lá em São Paulo, a Thaís também tava, no dia tava, né? Que a gente teve até uma oração, Deus falou muito com ele. Uau. E aí, pouco tempo depois, ele foi para aquela viagem de Israel, né? Que Deus até tinha falado com ele sobre isso. E quando ele postou a foto dele sendo batizado em Israel, eu lembro que foi muito marcante, que ele postou que essa foto foi a foto mais curtida do Instagram dele, que bateu 1 milhão de curtidas. Uau. E ali, aquilo, ele até comentou no post, né? Que aquilo era muito relevante para ele. Aquilo dentro dele foi muito marcante. Ele falou assim, isso reflete o meu propósito. Essa foto ser a foto mais curtida do meu Instagram, que trabalho com investimento há tantos anos, que tem um engajamento alto há tantos anos, mas a foto do meu batismo ser a foto mais curtida, isso me diz algo.
Uau. Então, quando ele falou aquilo, isso me diz algo. Eu vi quando o homem pega toda a influência que Deus deu pra ele por conta de outro conteúdo que é investimento, e ele aponta pra Deus, ele pega e fala assim, pois Senhor, inclusive Deus até falou ele, perdão aí, Thiago, por estar expondo a profecia lá, mas só um detalhe é que Deus... Thiago já tá aqui, na verdade, lá, né, gente? No meio lá da revelação, né, só pra poder contar que tem tudo a ver com o nosso papo hoje, Deus me deu uma visão que eu via flashes de luz, de holofotes, em pessoas naquela sala, na sala que a gente tava. Tinha muita gente famosa lá nessa sala. E aí Deus me mostrava flashes de luz, né, como holofotes, e eram holofotes amarelos, como essa luz aqui de cima, e de repente uma mão batia e o holofote deixava de ser amarelo e ficava branco. A luz ficava branca. Mudava a cor da luz. E Deus estava falando com algumas pessoas e diretamente pro Thiago falou assim, eu tô mudando agora a cor da tua luz. Eu tô mudando agora o teu holofote. Glória a Deus. Eu vou apontar pra algo maior através da tua vida agora. Eu tô usando a fama que eu permiti você construir, que eu ajudei a te dar, pra agora você glorificar o meu nome. E ali ele chorava muito. E assim foi muito impactante. E hoje eu tô vendo, não que ele vá deixar os seguidores dele do investimento, é o trabalho dele, mas só pra dar um exemplo pra vocês de uma pessoa que tá fazendo o caminho inverso. Eu me tornei conhecido pregando. O Thiago, por exemplo, não. Ele se tornou conhecido com investimento e é o que de fato as pessoas seguem. Mas ele não tem como bloquear o que tá queimando dentro dele, que é Deus, que é Jesus, e ele já tá fazendo isso, usando a fama para esse fim. Não tem como bloquear a mensagem, né? Não tem como. Não tem como. Eu falo, o coração tá cheio. Isso. A gente é apenas mensageiro do propósito que Deus tem pra nossa vida. Então a mensagem vai ser canalizada, vai ser falada, mas o mensageiro, a gente só tá aqui como eternos mensageiros do propósito. Tenha de cuidado Deus. com o que tá no seu coração, Isso né? mesmo. Isso. Tenha cuidado. Eu acho que falar sobre propósito nisso aí é o que mais responde essa pergunta, Rafael e Moisés, porque nós conhecemos muitas histórias de pessoas que conseguiram fama, que conseguiram... Por exemplo, tem a história do rapaz que o sonho da vida dele era ter um Camaro. Aí trabalhou, suou. Quando teve o Camaro, tava andando no Camaro, mas... pensou assim, nossa, É isso aqui? eu achava que era mais. Tem a outra história de um rapaz que trabalhou, abriu mão de família, abriu mão de tudo, dedicou sua vida completamente para uma carreira empreendedora, riqueza, queria ser rico. Isso é um amigo de um primo meu, ele conta essa história. Quando ficou rico, alcançou tudo, se viu sozinho andando numa praia lá em Miami. Só, não tinha uma esposa, não tinha filhos, e ele começou a pensar, pra que tudo isso? Vou compartilhar com quem? Vou dividir com quem? Se viu só e se viu sem alegria. Quando a gente traz para esse assunto da fama, a pessoa quer ser famosa, mas quantas e quantas histórias tem de pessoas que são famosas hoje, mas no coração, a tristeza, o vazio. É um coração vazio. Coração vazio. Então a gente precisa ter propósito, e quando se pensa em propósito, a gente deve apontar sempre para Deus, para o que Ele faz nas nossas vidas, e apontar sempre para pessoas. O Evangelho é sobre pessoas, o reino de Deus é sobre pessoas. E não só falando sobre o meio espiritual, porque eu sei que a audiência de vocês, ela também é uma audiência empreendedora, Sim. que também tem outras vertentes. Isso. Então, falando para outras pessoas, porque a gente vai acabar puxando muito pro lado cristão, Porque, porque A boca fala que o coração tá cheio. A boca fala e o coração tá cheio, né? Então, eu queria só tentar canalizar também um pouco para a questão do propósito, não só espiritual, mas o propósito que está por trás daquela fama, porque é o que vai sustentar a tua fama, né? Como eu dei agora o exemplo do Thiago, que é um cara de investimento, e você que, quem sabe, também tem outro tipo de trabalho, né? Tem gente que tem muito sonho, de fato, como a Thaís acabou de falar, de conquistar, né, seguidores, fama. Hoje os seguidores se tornou um sonho, um objetivo das pessoas. Tem muita igreja que eu vou, que os jovens chegam pra mim e o meu direct tá lotado de mensagens assim, de pessoas falando assim, como eu me torno um pastor famoso? Me ajuda. O que é que eu faço pra chegar lá? E eu olho pra aquilo ali, cara, e no começo eu me emocionava, eu chorava, eu falava assim, meu Deus, não é isso. Não tem nada a ver. Porque uma coisa que eu sempre queria dizer, né, que eu vim até conversando com a Thaís no caminho pra cá, é que um dia eu li uma frase que dizia que Davi nunca quis ser Davi, por isso que ele se tornou Davi. Que Salomão nunca quis ser Salomão, por isso ele se tornou Salomão. Então é aquela história, não é a questão da mediocridade, de você não querer ser grande, de você não querer ser famoso, de você não querer ser rico, porque isso pra Deus não é problema. Deus não tem problema com riqueza, Deus não tem problema com fama, a autoestima de Deus tá muito boa. Deus não tem problema de exaltar
exaltar ninguém. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus faz questão de tornar pessoas conhecidas. É Deus que dá a plataforma, né? Eu amo quando no Antigo Testamento, lá em Gênesis, Deus podia muito bem ser conhecido como Deus do sol, da lua e das estrelas, mas não, ele fez questão de carregar o nome do homem. Ele falou assim: todas as gerações me conhecerão como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus puxa nomes pro nome dele. É muita honra, é muito privilégio, né? As pessoas olharem pra gente e falarem: eu creio no Deus do Samuel, eu creio no Deus da Thaís, eu creio no Deus do Rafael, eu creio no Deus do Moisés. Isso traz Deus para a realidade das pessoas. Então é isso que faz você olhar e falar assim: Senhor, me ajuda a usar toda a fama que tu me der para a tua glória. Porque, mais uma vez, se fosse sobre apenas algo humano, eu não estaria mais aqui. Eu já tentei desfazer meu Instagram algumas vezes, né? Principalmente no ano passado, que eu e meu irmão passamos por algo muito sério, né? Assim, uma noite difícil, terrível. Ali a Thaís acompanhou, a gente já estava noivo, ela teve que mudar a passagem para ficar mais dias. E foi algo que hoje se tornou em bem, sabe? Deus mostrou o propósito, o nome dele foi glorificado no final. Mas foi algo tão pesado que me mostrou em uma potência a maldade da fama, né? Que eu olhei para aquilo ali e eu passei uma semana pegando e eu abri o meu Instagram sozinho no quarto e eu ia lá para o botão de excluir. Eu abri várias vezes e eu falei: meu Deus, eu vou excluir essa conta. Que era, a minha conta estava com 400 mil seguidores. Eu falei: eu vou excluir essa conta. E eu não ia nem avisar para ninguém. No outro dia eu ia: não, se eu me arrepender, eu começo do zero de novo. E eu ia pegar aqueles anos e anos construindo aquele trabalho, aquela conta. E eu ia excluir por causa da maldade do ser humano. Por causa da maldade da fama, né? E eu olhei para aquilo ali e falei: Deus, me ajuda, porque eu vou excluir isso. E ali o Espírito Santo chegava para mim e falava assim: você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Não deixa a maldade das pessoas te fazer esquecer do seu propósito. Uau. Fique bem, Samuel. Isso vai passar. Eu tô com você, né? Eu me senti ali como os 3 jovens da fornalha. Tanto que a música que mais falou comigo durante esse período, que até hoje, quando eu ouço na igreja eu choro, é a música do Outro na Fornalha. Há um outro na fornalha andando junto a mim. Há um outro em meio fogo, né? Meio as águas fazendo o mar se abrir. E era o que eu sentia. Aquela semana inteira que a gente passou, eu e o André, foi uma semana que eu senti o fogo ardendo em mim, sabe? Me queimando o meu irmão principalmente. E eu senti aquela chama, aquele fogo, e eu falava assim: meu Deus do céu. Só que dentro daquela fornalha, o quarto homem estava presente. Ele não nos abandonou no seu momento. No final, o nome de Deus foi glorificado. Mas que, acima de tudo, vocês que estão aqui hoje, né, acompanhando esse episódio. Eu ia falar do propósito sem colocar Deus, mas não teve jeito, né? Não teve jeito. Acima de tudo, você que está assistindo esse episódio, que você entenda, né, que se existe propósito, você vai aguentar muita coisa. Uau. Pelo propósito, você vai perseverar. Pelo propósito, você vai conseguir ir para outro nível. Pelo propósito. Por você não aguenta muito, porque como eu acabei de testemunhar aqui, né? Por mim, eu tinha excluído, eu tinha acabado com tudo naquele dia. Por mim, não foi só aquele dia. Eu sempre costumo brincar com a Thaís dizendo que todo ano eu passo pelo menos por uma crise. Todo ano eu tenho alguma crise do nada. Uma crise, sabe aquelas crises existencial, que você quer apagar Instagram, que você quer sumir, que você quer ir pra uma ilha deserta. Né? Agora eu não vou mais nem só, agora eu carrego a esposa, né? Antigamente eu pensava em sumir só, pegar umas asas e voar. Hoje em dia não, né? Mas uma coisa que eu digo pra todo mundo que tá aqui: o teu trabalho, tudo vai ter um propósito. Sabe o que é que faz um pai de família hoje passar pelo cansaço, pela dor, pela luta de conseguir trabalhar e se manter trabalhando todos os dias? É a filha esperando por ele em casa à noite. É o filho esperando por ele à noite em casa. Né? Eu ainda não tive essa experiência de ser pai, mas é uma coisa que eu acho que esse é o maior exemplo. Né? Uma pessoa que tem filhos, ela pode passar a luta que for, mas não é mais sobre ela. É tanto que o povo diz que quando você tem filho, você até fica com mais medo de morrer. Antigamente você nem tinha medo de morrer. Você fica com mais cuidado, viu? Você fica com mais cuidado em tudo. Você fica com cuidado porque você pensa direto: não é mais só sobre mim. Eu tenho uma filha para cuidar. Exatamente. Eu tenho um filho que depende de mim. Meu Deus, eu preciso cuidar desse filho. Nós temos aqui 2 pais aqui que podem até falar melhor sobre isso, né? É verdade. Tava até falando ontem. Isso é o propósito. Tava falando, antes de vir pra cá no carro com o Rafael, sobre isso, né? Sobre questão de rotina, que ontem eu só vi a Olivia à noite. Eu saí de manhã, ela tava dormindo. E hoje, da mesma forma, eu saí de manhã, ela tava dormindo. Então, eu só tenho visto ela à noite. Então, meu tempo com ela é à noite. Então, desligo tudo,
fico ali com ela, faço janta, troco fralda, dou banho. Então, os momentos que eu tenho com ela é só pra ela. E o que o Samuel falou, que as decisões mudam realmente, né? Se você puder doar a sua vida pro seu filho, você doa. E é automático, gente. Não é tipo assim... Esforço. Não. É automático, entendeu? Tipo assim, vou tomar uma decisão aqui. Caramba, não é mais sobre mim. É sobre a minha família. Ajuste. É sobre Verdade. tudo. E a dica que a gente tá dando nesse podcast hoje, né, nesse episódio, é ajuste o seu propósito. Sabe, quem sabe você começou esse podcast aqui, foi atraído pelo YouTube por esse título, falando sobre fama, sobre influência, mas que você ajuste o seu propósito, né? Eu amo usar aquele versículo da palavra de Deus que fala, né, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar só com os vossos deleites. Então, assim, uma das coisas que mais impede a gente de receber as bênçãos de Deus, a fama, a influência, a riqueza, a prosperidade, o nome é quando Deus olha pro coração e fala assim, não, eu não vou te dar isso. O propósito não é o suficiente, né? Porque é aquela história, tem gente que fala assim, eu quero ser um grande empresário, eu quero um dia ser muito rico. Pra quê? Só pra poder ficar andando de lancha, jogando água no povo? Não, quando você orar por uma empresa, fale pra Deus, Deus, eu quero uma empresa pra empregar famílias. Eu quero uma empresa, meu Deus, pra poder levar um produto de qualidade para as pessoas. Eu quero resolver esse problema das pessoas, né? As grandes empresas do mundo, as grandes marcas do mundo, elas não trabalham por um produto apenas, elas trabalham por uma experiência, elas geram experiência nos seus clientes. Então é isso que você também precisa ter, né? Que hoje, de todo esse podcast, de tanta coisa que você pode agregar e levar para a sua vida, leve isso, ajuste o propósito. Quando terminar aqui esse podcast, se você é cristão ou não, feche os seus olhos e reflita, por que eu quero fama? Por que eu quero influência? Por que eu quero plataforma? Por que eu quero dinheiro? Né? Pensa, responda. Por que você quer o que você quer? Porque quando Deus vê o propósito que fizer sentido, Ele vai te dar. Por que tem gente que às vezes Deus faz esperar 5 anos? 10 anos. Por que o sucesso da noite pro dia demora 20 anos para chegar? Porque são 20 anos Deus maturando a pessoa. É 20 anos Deus preparando a pessoa. Foi 13 anos que José passou pelo que passou. Foi 13 anos José saindo de uma prova para outra. Deus dando para ele inteligência emocional. Deus ensinando ele a administrar. Deus tinha para José do Egito, da Bíblia. Perdão aí, viu? Quem tava esperando que não ia ter muita Bíblia nesse podcast aqui. Foi um conto. Mas, enfim, José, ele passou 13 anos aprendendo a administrar cadeia, aprendendo a administrar a casa dos outros, mesmo sendo injustiçado e humilhado. Ele aprendeu a administrar muito, né? A Bíblia fala que o cara estava preso injustamente. Ele era pra estar revoltado. Ele era pra estar não falando com ninguém. Ali, naquele nível de José, que já tinha sido vendido pelos irmãos, jogado numa cova, sido comprado como escravo, sido preso por ter feito a coisa certa. Ele era pra estar, no mínimo, revoltado, louco. Mas a Bíblia fala que 11 anos de luta tinha se passado. E o cara tá preso numa cadeia injustamente. E a Bíblia fala que ele servia dentro da cadeia. Eu tô fraco hoje, ó. Samuel Wagner abrindo o coração aqui de toda forma. Então ele servia, ele cuidava de pessoas, ele foi o único carcereiro preso da história dos presídios do mundo. Ele estava preso e ele ajudava o carcereiro a administrar com a chave, a Bíblia diz que ele ficava com a chave da prisão. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que a Bíblia fala, ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Como a Thaís começou esse podcast. Qual é o seu nível de influência? É só sua família? São 5 pessoas que te seguem? São 1000 pessoas que te seguem? Seja fiel nesse pouco. Seja fiel aí onde você tá agora. Dê o seu melhor agora. Fale para 10 pessoas como você falaria para 50 mil. Porque eu preguei em muitas. O Rafael tá aqui de prova, que o Rafael me acompanhou em muitas igrejas que eu ia pregar. No interior do Ceará, nas cidades próximas. Igrejas de areia. Igrejas de chão batido. Igrejas que o púlpito era uma mesinha de madeira quebrada e tava lá eu pregando, atendendo, e não era no começo não, é alguns anos atrás, eu ainda conseguia ter um tempo para poder sair pregando em tudo que era igreja, eu tava lá pregando para aquelas pessoas e com o mesmo ímpeto, com a mesma gritaria, com o mesmo suando, como se eu estivesse pregando para 50 mil pessoas. Então é isso que Deus olha lá de cima e fala, Samuel, gostei disso daqui. Então, que Deus, ele hoje olhe para você e
ele veja algo que atraia ele, que agrade o coração dele, fala assim, realmente o seu propósito tá suficiente, é o necessário, eu vou te dar. Samuel, deixa eu pegar esse gancho do propósito, né? A gente falou sobre algumas coisas que, por exemplo, Thaís é empreendedora, empresária, é cantora. Samuel Wagner promove eventos, Samuel Wagner é pastor, Samuel Wagner é pregador, é conferencista. E a gente falou aqui, você falou, né? Foi até uma surpresa, você trouxe a história do Thiago Nigro, né? Que gera tantos anos conteúdo sobre finanças e agora fez uma postagem totalmente diferente do que ele falava a vida toda e a repercussão foi bem maior. O que eu quero perguntar é sobre o propósito, né? Existe parece que uma busca, e hoje a palavra propósito, ela não é falada só no meio cristão. Todo mundo está em busca do seu propósito. Todo mundo está lutando pelo seu propósito. Sim. Todo mundo está se matando para encontrar o seu propósito. Afinal, só existe um propósito de vida para as pessoas? Só existe um propósito que a pessoa pode cumprir na vida? Existe uma receita para a pessoa encontrar esse propósito? Por quê? Estou perguntando para vocês porque claramente vocês fluem muito bem na área de atuação que vocês se propõem a realizar. Mas propósito é só área de atuação? Propósito é só trabalho? Propósito é vida? Propósito é muito além? Porque em alguns pontos, quando vocês falaram sobre propósito, vocês deixaram a entender que propósito é algo muito maior do que simplesmente fazer alguma coisa. Propósito é algo que abrange muito mais do que simplesmente uma atividade no dia a dia. Então, traz pra gente, porque eu sei que é uma dor muito grande das pessoas em todos os ambientes. É aquela história, né? A criança ali na escola, ela tá ali, os pais incentivando. Você vai ser o quê quando crescer? E aí, às vezes, ela pensa que aquele ser, quando crescer, vai ser o propósito da vida dela. E às vezes não é. Às vezes a gente sabe que tem muita gente frustrada na sua área de atuação. Tem muita gente triste, trabalhando somente pelo dinheiro. E às vezes esse trabalhar pelo dinheiro nem é tanto dinheiro. Às vezes nem é tanta coisa. Mas é o que ela tem, é o que ela conseguiu, é o que ela acha que é o propósito dela. Então, traz pra gente um pouquinho desse entendimento. Existe uma receita para encontrar o propósito? Propósito é só uma coisa? Fala pra gente um pouco aí. Eu vou começar? Então, eu acredito que existe sim vários propósitos. Por exemplo, como a gente já falou aqui, o meu propósito, Thaís, eu olho pra minha vida, analiso meu coração e o que incendeia meu coração é cada dia mais ter relacionamento com Jesus, conhecer Jesus, andar com Jesus e fazer com que outras pessoas também o conheçam. É aquela frase que é um pouco clichê, mas que de fato é uma verdade na minha vida, uma realidade da minha vida. Conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido. Esse é um propósito. Tudo que eu fizer está ligado com o meu propósito. Tenho a oportunidade de pregar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus. Eu estou fazendo isso de uma forma muito clara, objetiva, fácil. Mas a partir do momento que eu sou empreendedora, eu quero conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido na minha empresa. Como? Pregando para os meus colaboradores? Não, mas manifestando aquilo que eu acredito através da minha empresa. Por exemplo, eu contrato pessoas através da empresa Shopping da Casa, tem ali 40 famílias que estão sendo abençoadas através do Shopping da Casa. E como empreendedora, eu posso ser exemplo, eu posso manifestar os princípios bíblicos, eu posso ser uma verdadeira cristã e influenciar essas pessoas. Como empresária, como todas as áreas que eu atuo, esse é o principal propósito. Agora, como foi dito aqui, vocês como pais, além do seu propósito que você tem de vida, que é o grande propósito que te move, você como pai, você tem um propósito que às vezes você está trabalhando pelo propósito da sua família. Então você tem um propósito que move a gente. Qual é o propósito vamos falar aqui de propósitos menores. Eu quero ter um propósito de ter saúde. Então, pelo propósito de ter saúde, eu faço coisas que eu não quero fazer, que é o quê? Atividade física, acordar cedo, me alimentar bem. E é por conta do propósito que a gente suporta o processo. Uau! Né? Por conta do propósito, que eu tenho o propósito de envelhecer com saúde, então eu aguento o processo de não comer o que eu quero comer na hora que eu quero comer, não descansar todo o tempo, eu quero ir pra academia. Não é o fato de você querer, minha filha. Você precisa. Você quer ter uma vida com saúde, então você precisa fazer o que você não quer fazer agora para ter o que você deseja ali mais à frente. Basicamente é isso, meu amor. Quer complementar? O que desanima a gente é a gente saber que amanhã tem que estar na academia de novo. É só isso que desanima a gente, saber que a gente Mas é o processo necessário. Mas é o processo que está por trás do propósito. E assim, essa pergunta que o Rafael fez é uma pergunta
simples, mas ao mesmo tempo densa, muito complexa, né? Porque tem muita coisa dentro do propósito. Verdade. Né? Então é por isso que hoje em dia tem gente que faz curso, eu sou um que fez um curso chamado Viva o Propósito, né? Que tô até precisando lançar uma turma nova, que foi 12 aulas, imagina, eu passei semanas desenvolvendo esse curso, que são 12 aulas de 1 hora cada aula, ensinando para as pessoas como elas encontraram o propósito em todas as áreas da vida delas. O propósito maior com Deus, o propósito na vida ministerial, o propósito na vida profissional, o propósito na vida sentimental, enfim. Então é por isso que é um pouco denso, porque o que é que eu vejo dentro do propósito, né? Uma das coisas mais claras dentro do propósito é a vocação, né? Tipo assim, tem gente que confunde. Quando a pessoa pergunta o que é que você quer ser quando crescer, né? A pessoa, ela pensa muito, ela tem a tendência, né? E a tentação de responder o que é que vai me dar dinheiro, né? Tanto que a gente vem de há 15 anos atrás, 20 anos atrás, todo mundo queria ser médico e advogado se formar em medicina ou direito. Porque medicina e direito eram as faculdades que, de forma popular, eram as faculdades que davam dinheiro. Hoje em dia, todo mundo quer dançar TikTok. Hoje em dia, todo mundo quer ser jogador de futebol. Hoje em dia, todo mundo quer ser influencer. Porque nesse momento, nessa geração, é o que dá dinheiro também. Né? De uma forma, vamos dizer assim, fácil para algumas pessoas, que quem está do outro lado sabe que não é tão fácil assim. Né? É um suor todo dia para produzir conteúdo, enfim. Então, o que eu queria responder para as pessoas é que, para as que são cristãs, a Thaís respondeu perfeito. Seu propósito maior de vida é conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. É, de fato, ter um relacionamento com Deus cada vez maior. Mas o propósito das pessoas, de modo geral, algo que eu queria responder até para quem não é cristão ainda, nem crê em Deus ainda, é: você não nasceu só para estragar oxigênio. Você não nasceu só para ocupar um lugar no espaço. Você nasceu para fazer a diferença. Qual é o teu propósito de vida? Fazer a diferença na Terra. Um dia eu li uma frase que é muito inspiradora, que diz assim: todos os dias eu quero ir dormir com a certeza de que alguém respirou melhor na Terra hoje por minha conta. Por causa de mim. Eu ajudei uma pessoa que seja. Eu fiz um favor durante o dia. Eu fui gentil de alguma forma hoje. Eu facilitei a vida de alguém hoje. Então, um dos propósitos da nossa vida é, como o próprio Jesus também ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso é uma coisa que, como o Rafael colocou no início do podcast, não é algo que depende só da sua religião, não. Hoje em dia tem empresas, né, que elas falam sobre propósito. E cada empresa tem o seu propósito interno. Tem a sua visão interna, né? O nosso propósito como empresa é isso, né? Então, que de fato todo mundo tem essa clareza, né? Que você faça a sua listinha de propósito de vida. Eu tenho um propósito de ter uma família edificada, uma família saudável. Eu tenho um propósito de ter 3 filhos, se você tiver. Eu tenho um propósito de ser saudável, um propósito de ter uma carreira. Enfim, agora só cuidado para não se perder confundindo emprego com propósito, dinheiro com propósito, fama com propósito. Se tem uma frase que eu queria já caminhar para o encerramento aqui da nossa conversa, não é que eu tô acabando o podcast, mas é porque eu sei que a gente já falou tanto, que a qualquer momento eles vão cortar o nosso microfone. Quase terminando. Mas já que eles estão para cortar o nosso microfone, uma frase que eu preciso dizer aqui também nesse podcast é que o pior fracasso é você ter sucesso no que não importa. Uau. O pior fracasso é você ter sucesso no que Deus não te chamou pra fazer, né? Outra polêmica, porque podcast pra poder render tem que ter polêmica. Tem que ter polêmica, fala. É que o Brasil tava comemorando essa semana passada agora a desgraça da música da famosa cantora aí do mundo, né? Da Anitta. Eles estavam comemorando a desgraça de uma porcaria de uma música daquela, um lixo, um esgoto a céu aberto, uma letra imunda, e o Brasil ficou famoso no mundo, ficou em primeiro lugar no mundo por causa de uma desgraça dessa chamada a música, né? Que ela, eu não vou falar vou que nem falar o nome da música, não. É uma desgraça, porque isso é errado, a gente ficar amaldiçoando pessoas, a gente tem que separar pessoas de comportamentos, né? Isso. Então, eu sei que a Anitta é uma criatura que Deus criou e que um dia vai se tornar filha de Deus se ela crê em Jesus. Ela tem toda a oportunidade
oportunidade para isso, mas hoje em dia ela é um veículo de desgraça no Brasil, do ponto de vista humano, né? Como é que uma pessoa, por conta de uma carreira, para poder ficar famosa, para poder ficar crescendo em números, né? Patrocinada pela própria agenda do anticristo, do demônio, vamos dizer assim, a pessoa cresce tanto, ela cresce tanto. O bicho tá pegando aqui no Gilcast, meu amigo. Prostituição, promovendo imundícia, falando pras mulheres, né? Essa semana ela entrou em outra polêmica já, porque ela foi dizer que nos Estados Unidos, não sei quem lá, mas no Brasil, não lembro a fala certa, só me lembro que ela falou do Brasil. E ela falou que no Brasil o povo só quer transar e se divertir. É o quê? Anitta não me representa. Anitta não representa a maioria desse país que é cristão, que crê em Deus. O povo do mundo que não crê em Deus, eles são os que falam mais alto. Sim. Infelizmente, os cristãos são muito covardes pra muita coisa. Então, o povo do mundo, às vezes, as minorias hoje são maiorias na internet. Elas vão lá, elas atacam as coisas assim, que elas fazem uma desgraça na internet, porque elas falam muito alto. Mas não são referência. Então, por exemplo, uma música dessa chegar em primeiro lugar no mundo é algo que aumentou o cachê dela, aumentou a fama dela, mas que é um claro exemplo de você fazer sucesso no que não importa, no que não é relevante, no que não abençoa a vida de ninguém, no que não faz bem à sociedade, no que destrói valores, destrói crianças, destrói uma série de coisas. Sim. Então, que em nome de Jesus, cada um que está aqui assistindo esse podcast hoje, veja nesse exemplo algo que não faz sentido. E aquela velha história, a diferença entre fama e relevância. Famoso qualquer um pode ser. Relevante é que nem todos vão conseguir ser. Uau. Relevante só vai ser aquele que realmente tiver um propósito que faz sentido, um propósito duradouro. É a história do legado. É quando você morrer, o que é que você vai deixar? Verdade. O que é que as pessoas vão falar de você quando você morrer? Depois que você morrer, o que é que você está deixando? O que é que você está construindo? O que é que você está ensinando a alguém, né? Qual é a diferença que você faz na vida de alguém? Então, o seu propósito de vida é fazer a diferença na vida de pessoas. Samuel, eu tenho uma última pergunta para fazer pra gente encerrar. Mas presta atenção. É bom, é bom. Você que tá aí, ó, deixa teu like e tal. Pessoal, a gente tem que mendigar like aqui no Facebook, no YouTube, porque quando você dá o like, o YouTube ele vai entendendo que o vídeo tá legal e você vai promovendo aí esse conteúdo. Mas vamos ver. Claro. Mas Samuel, eu acho interessante falar também que o propósito ele tá muito ligado, ou totalmente ligado à nossa identidade, né? As pessoas elas se perdem no propósito porque elas não descobrem quem elas são. Elas não conseguem conhecer a sua identidade, não conseguem descobrir. E no ponto que quando a pessoa descobre quem ela é, ela automaticamente ela vai descobrir para que ela nasceu, né? O porquê que ela nasceu, o porquê que ela tá aqui. Eu tenho até um projeto, vou até falar aqui de primeira mão já. Manda que é o projeto Posicione-se, que é justamente o que você falou. Parece que existe uma minoria que grita tanto que parece que é maioria, só que é uma mentira. Existe uma minoria, por quê? Porque existe uma maioria que tá calada. Aquela célebre frase do Martin Luther King, né? O problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Isso, nos últimos tempos, tem mexido muito comigo. A gente tem visto pessoas não pessoas más, né? Mas pessoas com coração, com intenções ruins, sabe? Gritando e falando e aparecendo e tendo visibilidade, enquanto as pessoas boas, de coração bom, de boas intenções, estão ali caladas. Não, eu não quero me posicionar nisso, eu não quero falar sobre isso, eu não quero tocar nesse assunto, deixa eu aqui no meu lugar. E aí o mal vai avançando, o mal vai crescendo em todas as áreas. Nos negócios, verdade. Que bom pessoas posicionadas nos negócios. Que bom pessoas posicionadas na comunicação. Que bom pessoas posicionadas na tecnologia. Em todos os lugares, em todas as esferas da sociedade, é necessário pessoas com coração e com boas intenções bem posicionadas, gerando o melhor conteúdo, falando da melhor forma possível, sabe, tendo os melhores recursos para que aí sim o bem ele possa prevalecer, porque no final das contas o bem sempre vai prevalecer. O que a gente precisa é participar desse prevalecer do bem e vamos para cima, e por isso que o Ducast nasceu. Por isso que a gente está aqui, para justamente ser essa voz, para trazer pessoas que falam, pessoas que não estão caladas, pessoas que são posicionadas na sua área de atuação. E para a gente fechar aqui com chave de ouro, né? Existe uma palavrinha que as pessoas gostam muito hoje, que é network, né? As pessoas gostam, elas falam do seu network. Meu network é maravilhoso. O meu network, vamos fazer network, né? Mas no resumo, o network são relacionamentos, né? Que são bons ou são ruins.
que nos levam para um lugar ou nos levam para outro lugar. Trazendo essa temática, né? Network, bons relacionamentos, maus relacionamentos. O Samuel, ele gosta de falar desse assunto. Eu sei que ele fala muito sobre isso, sobre... antes ele falava, né? Ele tinha até um quadro, né? Ele falava só do relacionamento amoroso, né? Que ele tinha um quadro no programa de rádio que era o Falando de Amor. Olha aí, tá fresco na memória. Falando de amor. Mas relacionamento não é só relacionamento amoroso, né? Que bom quando você maravilha, quando você encontra uma esposa, quando você encontra um esposo, e aí você resolve essa parte, mas existem uma gama de pessoas que a gente se relaciona, e isso ou tá nos levando para um bom lugar, ou tá nos levando para uma destruição total da nossa vida. Fala pra gente, network, Samuel e Thaís, o que é network positivo para vocês? Muito importante essa questão do network, porque assim, eu amo essa palavra e eu odeio essa palavra. Eu amo pelo ponto de vista positivo, que é aquela questão, né? O ambiente que você tá, ele diz muito ao seu respeito, né? Aquela história. Essa semana mesmo eu acho que eu li uma frase, que pena que eu tô com a minha memória meio fraca. Mas ela diz mais ou menos assim, que se você anda com 4 tolos, você será o 5º tolo. Se você anda com 4 sábios, você será o 5º sábio. Se você anda com 4 derrotados, você será o 5º derrotado. E se você anda com 4 pessoas de sucesso, você será o 5º a ter sucesso. Então, assim, essa questão, né, ficou muito famosa também, aquela máxima que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E tudo isso faz sentido, né? O próprio reino de Deus é um reino de relacionamentos, né? Eu, hoje em dia, estou posicionado nacionalmente falando, vamos dizer assim, como um influenciador cristão no Brasil, que, para a glória de Deus e pela misericórdia de Deus, eu posso me considerar, porque realmente Deus me incluiu nesse meio, Deus me colocou no meio dessas pessoas que também fazem a mesma coisa, né? Aquela história, os bons se atraem, né? Tipo assim, pessoas boas atraem pessoas boas, Sim. Pessoas ruins atraem pessoas ruins, é fato. A gente, de fato, acaba por atrair para nossa vida aquela nossa, a nossa pessoa, aquilo Sim. que realmente é mais pulsante dentro de nós. Então, eu gosto do network do ponto de vista do ambiente de crescimento, do ambiente de oportunidades. Hoje também eu li uma frase que eu vou até postar no meu Instagram, ou hoje ou amanhã, que era uma frase que diz assim... Como é, meu Deus, a frase? Não, mas ela diz assim, eu até salvei aqui, ó, pra poder postar. Deixa eu ver aqui que tá Samuca aqui. é o rei das frases. Eu sou o rei das frases. Tem uma frase, Samuca, que eu ouvi esses dias, eu tô fazendo um curso muito maravilhoso lá na Febracis, um abraço Febracis, que é o ambiente sempre vence. Essa frase me marcou muito. O ambiente sempre vence. Às vezes você tem até boas intenções, você tem até um propósito definido, mas dependendo do ambiente que você tá, você pode ser perigoso. vencido por esse ambiente. Ó, mas a frase que eu queria dizer tá aqui, ó. Tirei o print aqui, é o seguinte. Ande com pessoas, ou escolha pessoas para serem seus amigos, que dirão seu nome em uma sala cheia de oportunidades. Uau. Eu achei forte essa frase, porque essa frase fala sobre coração, Sim. sabe? Sobre você andar com pessoas que estão no mesmo propósito que você. Se a gente anda com gente que só pensa em si, eles vão nos usar como degrau, eles vão pisar na gente para subir através da gente. Mas se a gente anda com amigos que têm o mesmo propósito de crescer junto, de influenciar junto, a gente tá aqui com vocês hoje porque a gente conhece o coração de vocês. A gente cansa de, com todo respeito, às vezes sair de compromissos como esse, que a gente acha que não vai ser relevante. Que são pessoas que não têm um coração com propósito, que às vezes estão atrás da gente só por conta de alguma influência, de algum número que aquilo pode gerar, mas a gente tá aqui com vocês porque a gente acredita em vocês, Moisés, Rafael, a gente sabe que vocês estão fazendo é sério, a gente sabe que tem um propósito por trás disso, então é por isso que a gente tá aqui. Então, o network positivo é quando você anda com pessoas que são aquilo que você deseja ser. É claro que a gente não pode, né? Tem muita gente que às vezes critica quando você fala algo como isso, porque falar, então só vou andar com alguém que tem algo para me dar, eu não vou andar com pessoas para poder ajudar também, e eu acho que a vida é essa via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu tô aqui crescendo com alguém que tá me fazendo crescer, eu também tô como discípulo de Jesus gerando discípulos, né? Eu tô aqui, como o Rafael muito bem deu esse exemplo, e eu acho assim uma honra muito grande, porque eu não olho o Rafael como alguém que está abaixo de mim em nada. Pelo contrário, a gente está aqui de igual para igual. Nós temos o mesmo chamado, o mesmo ministério, um propósito de vida muito semelhante em muitas coisas. E eu não considero de forma nenhuma o Rafael inferior a mim, porque em um momento
Deus me usou para poder fazer com ele coisas que alguém fez comigo antes, né? O meu programa de rádio, como o Rafael falou, era um programa que tinha muita audiência. A gente chegava a ter 80 mil ouvintes por minuto. Era uma explosão de audiência, foi 7 anos. E aí eu podia ter qualquer locutor, cristão, pastor, qualquer pessoa. Quem convidasse, só ia. que eu andava com o Rafael naquela época. A gente começou a ser amigo. E eu reconheci nele um chamado para comunicação. Eu reconheci nele um chamado também para a palavra de Deus. E eu peguei e comecei a dar dicas pro Rafael. Falar, Rafael, fala assim, se comunica assim. Eu assistia quando ele às vezes fazia o programa. E eu dava uma dica quando terminava. E ali eu não só tentei ensinar algo, até porque o discípulo e o mestre, vamos dizer assim, ou seja lá o discipulador, a gente não aprende só com o que ele nos fala. Isso. Pelo contrário, a gente aprende muito Pelo com exemplo. exemplo. É vendo arrasta. o outro fazer. É. Então, assim, hoje eu tô aqui dando uma entrevista pro podcast do Rafael e do Moisés. Ou seja, olha aí como o mundo não gira, capota, né? Um cara que um dia tava fazendo um programa de rádio, o meu programa de rádio, que eu fui lá e dei o meu microfone pra ele falar, né? Tinha gente do meu núcleo que queria aquela oportunidade e eu não dei, porque eu não reconheci neles, naquele momento, um chamado pra tal, e fui lá e investi no Rafael. Ou seja, olha a importância de você estar perto de pessoas que extraem o melhor de você, que veem o melhor que há em você, que te dão uma Verdade. oportunidade. Sim. É aquele ambiente saudável para você errar, para você tropeçar, não para ser humilhado, mas para poder você ser confrontado, consertado, preparado, capacitado. Então, a palavra do network, ela é muito boa para todas as áreas se houver um desejo de crescimento coletivo. Se todo mundo quiser um ajudar o outro, um encorajar o outro. Eu e a Thaís, a gente dentro do casamento, a gente vive isso, né? Tipo assim, semana passada a Thaís foi pregar no domingo e ela pregou nos 2 cultos da tarde e eu preguei nos 2 da manhã. Foi assim? Foi? Acho que foi, né? E aí eu fui conversar com ela sobre a pregação. Eu fui lá e enquanto eu passava a pregação para ela, do que a gente ia falar, eu tava estudando a pregação também, que eu ia pregar também. Então, como a gente aprende quando a gente ensina? Isso já está comprovado na pedagogia. Demais. Que a forma que você mais aprende, que você mais guarda o conteúdo é quando você ensina. E a única coisa que eu não gosto do network é a falsidade. É a mentira, Forçação é a hipocrisia. É quando as pessoas estão perto de você não pelo seu coração, mas só para tirar algo. É por isso que o próprio Jesus ele nos ensinou: sejam simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Não é porque a gente é cristão que a gente é tolo. Eu mesmo sou vivo. Daqui a Thaís que não me deixa mentir. Ela sabe que tudo que alguém fala comigo, eu já fico com as minhas orelhas em pé. Eu já fico assim, ó, observando, pedindo para Deus me dar discernimento de espírito, para eu entender o que é que tá por trás daquele convite. Então, que cada pessoa que tá aqui tenha cuidado com o seu network, porque infelizmente a gente nunca pode estar muito confortável dependendo de pessoas, porque às vezes quem você menos espera puxa o teu tapete, quem você menos espera tenta te derrubar. Então tenha cuidado com essa palavrinha chamada network, seja canal de bênção para as pessoas, porque uma coisa é fato: por mais que você ajude alguém e aquela pessoa nem te agradeça, se você fez de coração, Deus vai retribuir para você. Deus vai te recompensar mais na frente. Sim. Então é esse tipo de network aí que eu acredito. Cuidado com as pessoas que você coloca no seu convívio e você também seja essa pessoa que vai servir, seja essa pessoa que vai influenciar pro bem, né? Porque a gente fala só do outro, mas é bom falar de si, né? Olhar pro coração, olhar qual o motivo, né? Qual o motivo que você anda com as pessoas que você anda? Qual o motivo que você anda nas rodas que você anda? Qual o motivo que você senta nos lugares que você senta? Enfim, Samuel e Thaís, considerações finais. Tem musiquinha aí agora? Vai ter musiquinha? Vai ter musiquinha, vai ter musiquinha. Esse podcast não ia ser Rapaz, uma pelo hora. amor de Deus. Sabe? Eu falando, 50 minutos, Samuel, vem só 50 minutos. Olha, vocês estão vendo, né, gente? A garganta que eu tô aqui, eu não estou doente de nenhum vírus, viu? Só que fique bem claro. meia já. 1h30, eu acho. Mas enfim. gente, agradecer vocês. Muitíssimo obrigado por estarem aqui com a gente. A gente aprendeu muito demais aqui. Tenho certeza que quem tá aí assistindo a gente aprendeu demais sobre fama, influência e propósito. Glória a Deus por isso. E só pra gente encerrar mesmo, queria que vocês deixassem uma mensagem pra quem tá assistindo a gente. Aquela mensagem que vai ficar no outdoor, vai ficar estampada pra todo mundo ouvir. Eu queria que de vocês, Thaís e Samuel. Quero agradecer por essa riquíssima oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Foi um prazer enorme.
Vocês também que nos assistem, obrigado por essa audiência, por ter chegado até aqui, nos ouvindo. E a última reflexão que eu gostaria de deixar é que é importante sobre o propósito, sobre o que está no nosso coração, sobre a influência. Eu só queria deixar de reflexão aquele versículo que está em Provérbios que fala assim: o homem faz os seus planos, mas a resposta vem do Senhor. E o detalhe é que a gente precisa fazer os planos. Porque também tem aquela frase que diz que para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então não seja essa pessoa sem propósito e também não seja a pessoa que vive assim: ai, eu não estou fazendo nada porque não sei ainda qual é o meu propósito. Encontre esse propósito, por menor que seja, comece aí pequeno para até encontrar o seu propósito de vida. E depois que encontrar, a palavra de Deus diz que a resposta vem de Deus. Apresente tudo para Deus, coloque o seu coração, a sua motivação diante de Deus e dele vai vir a bênção. Reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Uau! Agradeço a oportunidade em nome de Uma Jesus. vez assembleando, sempre assembleando. Amém. Samuel Wagner, pequenas considerações pra gente fechar esse momento. Pequenas. Eu vou surpreender a todos e vou resumir em uma frase. Tem uma frase que eu amo, né? Que não é um versículo, mas podia até ser que dizem, né? Que eu gosto muito dessa frase. Dizem que a sua vida inteira, passa diante dos seus olhos na hora da morte. Então, faça valer a pena, faça valer assistir esse filme da sua vida. Que quando chegar no último dia, que a sua vida passar diante dos seus olhos, poucos segundos antes de morrer, ou na hora que você estiver sendo recebido na eternidade, que você assista esse filme e você fala: cara, com os meus erros e acertos, com os meus tropeços e levantes, a história que eu construí com Deus valeu a pena, tudo valeu a pena, tudo teve sentido, o propósito foi maior do que o processo. Então que de fato você faça valer a pena assistir esse filme aí da sua vida, porque ainda dá tempo de recomeçar hoje. Eita, eita, eita. Gente, que honra, que alegria. E a gente fica muito feliz de poder ser essa plataforma para transmitir não só conhecimento, mas revelação, propósito, vida. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí até agora está sendo muito edificado, está crescendo muito de dentro para fora. E eu sei que você pode fazer com que mais pessoas cresçam também. Compartilha esse vídeo, dá o teu like, manda pra família, manda no grupo da família. Em vez de mandar confusão, briga no grupo da família, manda um vídeo desse, meu amigo, que eu tenho certeza que você vai edificar muito, muito, muito a vida de quem receber. Gente, muito obrigado. Mais um episódio do Ducast, hein, Moisés? Mais um episódio, né? Mais um episódio, graças Você tá feliz? Tá com fome, Moisés, quer almoçar. Não, demais. Eu quero a sobremesa, eu quero a Dona Banana. Aqui já nos próximos É a episódios. Dona Banana. Né, que Gente, não para. muito obrigado, Thaís. Obrigadaço. Acho que eu tenho que agradecer muito mais a você, porque é a mulher que decide tudo mesmo. Hoje né? tem que agradecer ela mesmo. Samuel, muito obrigado. Obrigado, Thaís. Amo vocês. Amamos vocês também, amigo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.